E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia na verdade, né? Espero que vocês estejam bem. Gente, na aula passada nós iniciamos, né, nosso estudo sobre o sistema digestório. Nós vimos aí a primeira etapa da digestão da boca até o esôfago, né? E o esôfago levando ali o bolo alimentar até o estômago. Então hoje a gente vai dar continuidade aqui a partir do estômago. Então nós vamos ver a segunda etapa, a terceira etapa e por último a formação das fezes, tá bom? Então vamos lá. Essa a segunda e a terceira etapa ela é mais complexa, né? Porque tem mais nomes aí envolvidos. Mas não é difícil não, tá bom? Então vamos lá, olha só. Pessoal, seguinte. Aqui no estômago, né? O estômago ele é um órgão muscular, né? Revestido por uma mucosa, né? Ele é revestido de muco, né? Para proteger as paredes do estômago. É um órgão musculoso, né? Que liga o esôfago, tá? Deixa eu ativar aqui meus pincelzinhos. Ele liga o esôfago, ou seja, ele conecta o esôfago o intestino, tá bom? Lembrando que para o bolo alimentar, né, a gente viu na aula passada que o bolo alimentar ele vem do esôfago até o estômago. Ele passa por essa aberturazinha aqui, nós iremos chamá-la de cárdia. A cárdia é a aberturazinha, né, o esfíncter que conecta o esôfago e o estômago, tá bom? E aí depois que o bolo alimentar chega no estômago, ele vai sofrer uma série de processos químicos, né, que a gente vai chamar de quimificação. Então vamos lá. O estômago ele tem o formato de uma bolsa, tá? E o estômago ele vai produzir o famoso suco gástrico. O suco gástrico ele é composto principalmente de ácido clorídrico, que é o HCl, né? O pH do estômago é muito ácido, é um pH igual a 2. Quanto menor o pH, mais ácido é. E no estômago também nós vamos ter a presença de uma enzima chamada pepsina. Não confunda a pepsina com a pitialina. A pitialina é a amilase salivar, que é a enzima presente na saliva, né, na boca. A pepsina está no estômago. Então o que é que vai acontecer? Quando o bolo alimentar chega aqui no estômago, vou colocar assim, vou colocar aqui de preto. Tá? Então vamos chamar de bolo alimentar. BA. Bolo alimentar. Quando o bolo alimentar chega no estômago, o que é que vai acontecer? O estômago ele vai liberar um hormônio chamado gastrina. Tá? A gastrina ela é um hormônio. Esse hormônio ele vai estimular as paredes do estômago a secretarem o suco gástrico. Então o suco gástrico ele vai ser liberado devido, né, à presença do hormônio gastrina. Então o bolo alimentar chega no estômago, né, o hormônio, a gastrina é liberada e ela estimula o estômago a produzir o suco gástrico. Quando ele produz o suco gástrico, esse suco gástrico é rico em ácido clorídrico, que é o HCl. A presença desse ácido, né, o estômago fica ácido e essa acidez faz com que uma substância chamada pepsinogênio, né, uma enzima, se transforme na sua forma ativa, que é a pepsina. Então, o pepsinogênio se transforma em pepsina e essa pepsina ela vai atuar na digestão das proteínas. Então, a digestão dos carboidratos, né, começa na boca. Já a digestão das proteínas ela é feita principalmente no estômago, tá bom? E aí a pepsina é liberada, né, e ela vai atuar sobre esse bolo alimentar e vai fazer a digestão das proteínas, tá bom? Depois que as proteínas forem digeridas, esse bolo alimentar, né, ele passa a ser chamado de quimo. É por isso que a segunda etapa do processo, né, que acontece no estômago, ela é chamada de quimificação. Então lembrem-se, no estômago nós vamos ter a segunda etapa do processo de digestão, tá? Que é a quimificação. Então, o bolo alimentar, depois que vai sofrer a ação do suco gástrico e a ação da pepsina, ele vai se transformar num quimo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, ó, quimo. E aí nós temos a quimificação. Depois que o bolo alimentar é transformado no quimo, né? Esse quimo, né, que é o que sobrou do bolo alimentar, né, já digerido, as proteínas já foram digeridas, você vai ter essa massa esbranquiçada que é o quimo, ele vai passar agora para o intestino. Para que o quimo passe para o intestino, ele vai ter que passar por outra portinha, né, que é chamado de esfíncter pilórico, ou mais conhecido como piloro. O piloro, né, é a portinha, que está aparecendo um F, deixa eu apagar isso aqui. O piloro é essa portinha aqui que vai conectar o estômago com o intestino, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos ter o piloro. Não confunda com a cárdia. A cárdia conecta o esôfago com o estômago, tá? Então o quimo ele vai passar para o intestino e aqui no intestino vai acontecer a terceira etapa do processo. Então,
Segunda etapa do processo é a quimificação, que nós vamos ter a presença do suco gástrico, né, que é ácido, que é formado por ácido clorídrico, e nós vamos ter a participação da enzima pepsina, que vai digerir as proteínas, ok? Então, vamos dar continuidade. Gente, depois disso, depois que o quimo, né, que é a transformação do bolo alimentar no estômago, ele vai passar para o intestino. O intestino, né, nós temos dois intestinos. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Os intestinos são os órgãos tubulares, né, parece uma rede de tubos musculares, nas quais vai acontecer a absorção do alimento. Então, a maior parte dos nutrientes eles vão ser absorvidos no intestino delgado. Então, aqui nós temos o intestino delgado. Ó. Essa parte aqui, começando daqui, né, isso tudo é o intestino delgado. Bem aqui começa o intestino grosso, tá bom? Então, a terceira etapa do processo de digestão e última, ela vai acontecer no intestino delgado, tá bom? De que maneira, Carlinhos? Vamos ver isso agora. Então, olha só. O intestino delgado ele é dividido em três regiões, né? Nós temos o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Ó. Aqui a gente estava no estômago. Aqui no estômago aconteceu a segunda etapa do processo, que foi a quimificação. Né? O quimo agora passa pelo piloro e vem aqui para o intestino. Aqui nós temos o duodeno, né? O intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejum e a última parte do intestino delgado é o íleo. A terceira etapa do processo de digestão, ela vai acontecer aqui no duodeno, tá? Então o que é que vai acontecer? Aqui nós vamos ter três personagens. Primeiro nós vamos ter o fígado. O fígado ele vai produzir uma substância chamada bile. A bile ela é produzida no fígado, mas ela vai ser armazenada aqui, ó, na vesícula biliar, tá bom? Então quando o quimo chega no intestino, ele vai sofrer a ação de três personagens. Primeiro, ele vai sofrer a ação da bile. A bile ela vai atuar quebrando as moléculas de gordura. Então a bile ela vai atuar na digestão, no processo de quebra das gorduras, tá? Então as moléculas de gordura são grandes. Quando a vesícula biliar libera a bile ela vai quebrando essas moléculas de gordura para que elas fiquem menores e seja mais fácil as enzimas poderem digerir. Então a bile ela vai atuar na gordura. Além da bile, nós também vamos ter a participação do pâncreas. Está aqui o pâncreas aqui, ó. Vou apontar de azul para você. Está aqui o pâncreas. O pâncreas ele vai produzir o suco pancreático. O suco pancreático, o que é que ele vai fazer? Ele vai produzir esse suco pancreático. Ele é composto de uma solução alcalina, ou seja, de uma solução básica. Por que uma solução alcalina? Porque o estômago ele era ácido. Então, para tirar essa acidez, o pâncreas produz uma solução alcalina, uma solução que vai diminuir a acidez, né, para que o quimo, quando chegar aqui, ele não chegue tão ácido. E aí o suco pancreático, além dessa solução alcalina, ele também vai ter a presença de três enzimas importantes, a tripsina, a quimiotripsina e a lipase. Tripsina e quimiotripsina, elas vão atuar também nas proteínas. Professor, mas o senhor não falou que a digestão de proteínas é no estômago? A maior parte, sim. Mas ainda fica algumas proteínas que não foram digeridas no estômago, que elas vão terminar de ser digeridas aqui no intestino. Mas o principal local onde acontece a digestão de proteínas é no estômago, tá bom? Então, tripsina e quimiotripsina são enzimas que vão atuar sobre proteínas. E nós vamos ter as enzimas, gente, que vão quebrar as moléculas de gordura, né? Que são as lipases. As lipases, elas vão atuar na gordura, tá? Professor, mas quem atua na gordura não é a bile? A bile ela vai quebrar as moléculas de gordura para que elas fiquem menores. Mas quem vai quebrar elas por completo são as enzimas chamadas lipases. Então, o suco pancreático, gente, ele vai atuar quebrando proteína e gordura, tá certo? Então, professor, na terceira etapa nós temos aí a ação da bile, nós temos a ação do pâncreas liberando o suco pancreático e o próprio intestino delgado ele vai produzir uma substância chamada suco entérico. Esse suco entérico, que é produzido pelo intestino, vai conter também mais enzimas. No caso aqui, ó, nós vamos ter a sacarase, que vai atuar para quebrar as moléculas de açúcar. Nós vamos ter a lactase, que quebra a lactose. Peptidase, que quebra a proteína também. E a maltase, que são enzimas que vão atuar sobre o malte, sobre um tipo de açúcar. De modo geral, a gente vai dizer que o suco entérico ele vai atuar também sobre os carboidratos, tá bom? Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. O quimo, que saiu lá do estômago, né, depois da segunda etapa do processo, esse quimo vai para o intestino. No intestino ele vai sofrer a ação de quem? Ó? O quimo ele vai sofrer a ação da bile, que é produzida no fígado, que vai atuar para quebrar as moléculas de gordura, para facilitar o processo
das enzimas. Você vai ter também a presença do suco pancreático, que é produzido no pâncreas, e aí você vai ter as enzimas tripsina, quimotripsina e lipase, então suco pancreático. E o intestino também vai produzir um suco, que é o suco entérico, que aí você vai ter outras enzimas, como a sacarase, a lactase, que vão quebrar moléculas de carboidrato. Então, suco entérico. Então, depois que o quimo é atacado, né, depois que o quimo vai sofrer a ação da bile, do suco pancreático e do suco entérico, ele vai se transformar no quilo. Por isso que essa terceira etapa é chamada de quilificação, porque nós vamos ter aqui a formação do quilo. O que é o quilo? O quilo, gente, é uma substância esbranquiçada, formada basicamente por água, nutrientes, né, que vão ser absorvidos aqui mesmo no intestino delgado pelas vilosidades intestinais. Então esses nutrientes são absorvidos, a maior parte dos nutrientes é absorvida no intestino delgado. E você vai ter também substâncias que não foram digeridas, né? Essas substâncias que não foram digeridas vão passar para o intestino grosso, ok? Então aqui a gente termina a terceira etapa do processo, que é a quilificação, né? Que é a transformação do quimo no quilo. E para que aconteça essa transformação, nós vamos ter a presença da bile, do suco pancreático e do suco entérico, ok? Com as suas respectivas enzimas, tá bom? Depois disso, o quilo, né? A maior parte dos nutrientes foi absorvida. Aquela quantidade, ainda falta alguns nutrientes que ainda não foram absorvidos. Aquele pouquinho de nutrientes que ainda não foi absorvido no intestino vai ser reabsorvido agora no intestino grosso. Só que o intestino grosso vai ter outra função, gente. Os nutrientes, a maior parte dele é absorvido no intestino delgado. Porém, a água, né, quem vai retirar a água das substâncias que não foram digeridas, quem reabsorve a água é o intestino grosso, tá bom? Então agora a gente vai para a última etapa do processo, não do processo de digestão. A digestão já terminou aqui, né, com a quilificação. Mas nós vamos agora para o último ponto do sistema digestivo, né, que seria o quê? A formação das fezes. Então, ó, aqui no intestino grosso, o que é que vai acontecer? Pensa comigo aqui o seguinte, ó, lembra comigo que no final do intestino delgado, né, aqui no íleo, nós temos o quilo, né? Se formou aqui o quilo. O quilo já é justamente a substância feita de água, um pouquinho de nutrientes, porque a maior parte dos nutrientes já foram absorvidos no intestino delgado, né? E aqui você vai ter um pouquinho de nutrientes e algumas substâncias que não foram digeridas. E aí o quilo ele vai passar para o intestino grosso. Aqui no intestino grosso vai ser reabsorvido alguns nutrientes que não foram absorvidos ainda por completo. E principalmente, gente, aquilo que não serve mais, as substâncias que não foram digeridas, né? Aqui no intestino grosso vai haver absorção de água, então o intestino grosso vai tirar toda a água e o que vai ficar é uma substância sólida, formada de quê? Formada de substâncias que não foram digeridas. Além disso, aqui no intestino grosso vivem bactérias boas, né, que é a nossa flora bacteriana. Essas bactérias produzem vitaminas para a gente, né, como a vitamina K, a vitamina B1, e essas bactérias elas vão digerir as substâncias que a gente não precisa, né? Aquelas substâncias que não foram utilizadas por nós, né, que não tem nutrientes, o que ficou, essas bactérias vão digerir essas substâncias e o resultado disso é a formação das fezes, tá bom? Então, ó, o quilo vai passando por aqui, o intestino grosso vai tirando a água, vai ficando só a substância sólida, formada por partículas que a gente não digeriu, que não presta pra gente, e essas substâncias que não foram digeridas é o que vai formar as nossas fezes, tá bom? Então a absorção de água ela é feita no intestino grosso e a formação das fezes também é no intestino grosso. E aí essas fezes vão ser levadas até o reto e no reto vão ser eliminadas pelo nosso ânus. Lembrando que o intestino grosso ele também é formado de 3 partes. Então, a primeira parte do intestino grosso é chamada de seco. A segunda parte é chamada de colo, e aí você vai ter o colo ascendente, o colo transversal e o colo descendente. E a última porção do intestino grosso é o reto, que vai desembocar no ânus, tá bom? E aí nós vamos ter aqui a defecação, que é a eliminação das fezes, ok? Então a eliminação das fezes, ela acontece no intestino, ela acontece no ânus, né? Só que as fezes são formadas no intestino grosso. Professor, uma curiosidade interessante, e a diarreia? O que é a diarreia? A diarreia, gente, é quando o resto de alimento, né, as substâncias que não foram digeridas, eles passam rápido demais pelo intestino grosso e não dá tempo ele absorver a água. Como não dá tempo absorver a água, né, a água acaba ficando junto com essas substâncias e as fezes saem líquidas, porque tem muita água. Por quê? Porque elas passaram muito rápido pelo intestino grosso e não deu tempo ele reabsorver a água.
tá bom? Quando tem alguma infecção, né, por exemplo, alguma infecção intestinal, e um dos principais sintomas é a diarreia, é justamente porque não deu tempo do intestino grosso reabsorver essas fezes. Não deu tempo de reabsorver a água das fezes, tá bom? Bom, gente, era isso. Então aqui a gente termina o processo do sistema digestivo, né? Nós vimos aí como é que o alimento é digerido. A primeira etapa, que é a formação do bolo alimentar, que acontece na boca. A segunda etapa, que é a quimificação, que acontece no estômago. E a terceira etapa, que é a quilificação, que acontece no intestino delgado. E por último, nós temos aí a absorção de água e a formação das fezes, que acontece no intestino grosso, ok? Então, pessoal, a gente termina o sistema digestivo por aqui, né? Já vimos aí todo o trajeto que o alimento faz. E aí na próxima aula a gente vai fazer aí uma revisãozinha, algumas questõezinhas só para treinar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.